Queremos compartilhar com você hoje um desabafo de uma americana, uma mulher de carreira, profissional, 50 anos de idade, que desabafou ao vivo num programa de rádio nos Estados Unidos, dando um conselho para mulheres jovens. E o conselho dela foi: não adie encontrar amor e formar uma família. Eu vou ler aqui em resumo o que ela disse. Ela disse: eu tenho 50 anos de idade, tenho 4 faculdades. Fui criada por uma mãe feminista, sem pai em casa. A minha mãe me disse para estudar ao máximo, para que eu pudesse sair pelo mundo, ganhar muito dinheiro. E este foi o caminho que eu segui. Eu ganho um bom dinheiro. Eu não sou milionária, mas ganho o suficiente para sustentar a minha própria casa. Eu quero dizer para mulheres de 20 e poucos anos: não sigam o caminho que eu segui. Você está caminhando na direção para uma vida de solidão. Todos os seus amigos vão se casar e ter filhos, e você vai estar trabalhando para competir no mundo. E o que você está fazendo é competindo com os homens. Homens não gostam de mulheres como concorrentes. Eles querem uma parceira. E eu só entendi isso pouco antes de chegar aos 50 anos. Quando você tem a sua própria casa, com todas as suas contas, você então acaba se perdendo, porque agora você tem que ganhar dinheiro para pagar as suas contas. E é difícil encontrar um parceiro depois dos 40 anos para você namorar, porque você também começa a perder a sua autoconfiança sobre a sua aparência e o seu corpo. Não é igual como era quando você tinha 20 e poucos anos. Você tenta fazer o que você pode para encontrar satisfação na vida. Eu tenho gatos e cachorros, mas é muito solitário quando você vê seus amigos terem filhos, indo de férias, planejando as vidas dos seus filhos, e você não pode fazer nada à noite a não ser vir para casa para os seus gatos e cachorros. Eu não quero que outras mulheres façam o que eu fiz. Muito sincera ela, né? Muito sincera. E eu aprecio a sinceridade dela, né? E eu vejo que muitas mulheres que estão nos ouvindo nesse momento estão se identificando com ela. É uma mensagem que é vergonhoso dar, né? Você falar que você errou, que você não deveria ter dado prioridade ao que a sua mãe recomendou a você a sua vida toda, que o seu trabalho, o seu marido, que você não deve procurar se casar enquanto não tiver tudo que você queira ter nessa vida, né? É vergonhoso, é humilhante para uma mulher que fez isso falar: olha, eu errei. É vergonhoso. Por isso que raramente nós vemos mulheres falando isso. Né? Mas quando nós atendemos aqui no Templo de Salomão, quando nós temos atendimento com mulheres dessa idade, solteiras, nós vemos isso. Nós vemos essa tristeza, essa decepção, essa humilhação, essa vergonha que elas sentem. Infelizmente, é uma vergonha generalizada, porque não é só uma ou outra por aí, né? Mas nós temos hoje em dia uma quantidade muito grande de mulheres que vivem dessa forma, como essa mulher. E cabe aqui dizer que nós não estamos dizendo que as mulheres não devem trabalhar, ter uma carreira, nada disso. O que acontece, a grande tragédia desta americana que representa milhares, se não milhões de mulheres no mundo hoje, é que suas mães foram extremamente sinceras e bem-intencionadas. Suas mães, normalmente solteiras ou infelizes no amor, que foram traídas, maltratadas por seus respectivos maridos, deram o conselho que achavam a melhor coisa para suas filhas. Trabalhe, estude, seu marido vai ser o seu trabalho, não dependa de homem, para que você nunca passe pelo que eu passei. Melhor das intenções, né? Melhores intenções possíveis. Porém, o que acabou acontecendo para aquelas que seguiram à risca esses conselhos é que elas tiveram êxito no trabalho e não foram felizes no amor. Não conseguiram se realizar no amor. Quer dizer, foram de um extremo para o outro.
E dinheiro elas descobrem, acabam descobrindo. Não é tudo na vida. Você precisa também de afeto, você precisa de carinho. Esta americana continuou dizendo, olha, tudo que eu queria era planejar férias e viajar com alguém, ter alguém do lado, chegar em casa e ter alguém para conversar. Era tudo que eu queria. Mas por que eu não consegui isso? Porque eu fiquei sozinha, porque fui lavada cerebralmente pela minha mãe. Eu fui lavada cerebralmente. Eu passei por uma lavagem cerebral pela minha própria mãe. Quer dizer, a mãe tentando poupar a filha de sofrer na mão de homens que não são homens de verdade, não tratam bem a mulher, ela simplesmente excluiu todos os homens da vida dela. E agora ela está sozinha e pensando, poxa, aos 50 anos de idade eu perdi esse bonde. E aqui vai um conselho para as mulheres e os homens também, porque a pessoa que está muito triste, que foi muito decepcionada, que está decepcionada com a vida amorosa, ela não tem condição de aconselhar ninguém. Ela precisa se curar. Porque o conselho dela vai se basear nessa decepção, nessa tristeza. E ela vai, então, passar essa tristeza, esse medo, essa raiva, esse ódio para a pessoa que ela está aconselhando com as melhores das intenções. O problema não é a intenção errada. A pessoa tem a boa intenção. Ela não quer que as outras pessoas sofram como ela, mas ela está sofrendo. Ela está sofrendo. E a pessoa que está sofrendo, ela está em dor, está sofrendo uma dor, né, amorosa, uma decepção amorosa, ela não vai poder dar conselho sem que esse conselho venha também levar essa dor com conselho, né? Então, aqui vai um conselho: não receba orientação de pessoas, não aceite orientação e conselho de pessoas amargas na vida amorosa. E isso vale para as celebridades. Você tem aí N celebridades dando vários conselhos, como se elas pudessem dar. Elas estão infelizes, elas não podem dar conselho nenhum da vida amorosa, porque elas estão sofrendo. Então, antes de você dar qualquer conselho para qualquer pessoa, você tem que estar bem, você tem que estar curada, você tem que ter aprendido por que você sofreu, o que você pode fazer para evitar, sem deixar de ser amada, sem deixar de amar uma outra pessoa. Exato. Você, ao invés de aconselhar sua filha a não se casar nunca, porque o homem é tudo igual, que isso é uma falácia, isso não existe, isso não é verdade, nem com respeito a homens, nem com respeito às mulheres. Não existe tal coisa, homem é tudo igual, mulher é tudo igual. Ninguém é igual. Ao invés de dar esse tipo de conselho e curar um problema e causar outro, né, igual quimioterapia, né? Pode tratar o câncer, mas também mata o paciente. Se não morre do câncer, morre da quimioterapia. Então, assim tem sido o conselho de muitas mães para suas filhas. Evitam ela de sofrer na mão dos homens, mas também mata a vida amorosa da filha. Ora, o que a sua mãe deveria, ou que você, mãe, deveria ensinar sua filha é como se preparar para um relacionamento. Como escolher bem um homem de verdade, não um cafajeste, não alguém totalmente despreparado para um relacionamento. Como se comportar dentro de um relacionamento em relação a um homem para que ele te respeite, para que ele te trate bem. E não faça de você uma pessoa abusada, uma pessoa maltratada. Então, há um conselho certo que não precisa tirar de você a oportunidade de ter a sua carreira, de ter a sua independência financeira, e tampouco a oportunidade de conhecer alguém, formar uma família, ter um afeto na sua vida. E fazer isso logo a partir de cedo. Como esta americana aconselhou: encontre um amor nos seus 20 e poucos anos. Não espere até tarde, porque depois você começa a ter, como ela falou muito honestamente, muito candidamente, você começa a ter dúvidas sobre sua aparência, sobre o seu corpo. Você olha as mulheres mais jovens, aí você começa a baixar os seus padrões, porque os homens estão olhando para as mais novas. Aí você começa a ficar insegura para encontrar alguém para namorar. Renato, e tem outra questão que ela falou também que eu gostaria de abordar, quando ela fala sobre a competição, né? A competitividade entre mulheres e homens no campo de trabalho, né? Que eles estão querendo parceiras e não mulheres competitivas, né? Concorrentes. Concorrentes. Né? Mas sabe o que é? É que se você quer uma carreira de muito sucesso,
Você tem que trabalhar muito, muito mesmo. E para você ter muito sucesso, você acaba tendo que realmente sacrificar certas coisas que uma mulher que quer dar valor a família e casamento e filhos não vai conseguir fazer, tá? Então, por exemplo, hoje o que acontece? As mulheres, elas querem ter essa carreira de sucesso e não tem problema, só que elas querem também ter um casamento feliz. E aí a carreira de sucesso acaba sempre vindo na frente do casamento, porque a carreira demanda mais. Ela tem que estar mais tempo, ela tem que trabalhar mais, porque tem a competição, e ela tem que estudar mais, e ela tem que viajar mais, ela tem que fazer muito mais, tá? Então a carreira, ela pede muito da mulher para ela poder chegar ao nível de sucesso, tá? E aí o que acontece? Claro, obviamente, ela não vai conseguir dar o devido tempo, a prioridade para o marido e os filhos. Ela não vai conseguir isso. Ela até pensa assim, não, eu vou dar, mas ela não consegue, porque não dá para ser. Porque a carreira toma todo o tempo dela. Então, eu penso o seguinte, que se você quer uma carreira de muito sucesso, então esse caminho vai dificultar muito isso que nós estamos falando aqui. Infelizmente, essa é a verdade. Ah, mas e os homens? Os homens podem? A questão é o seguinte, é diferente. Você sabe disso, né? Se o papai não está em casa, mas a mamãe tá, ok. Mas se o papai não está em casa e a mamãe não tá, não é ok. Ou se o papai está em casa e a mamãe não tá, não é ok. A falta da mulher, a ausência da mulher com os filhos e com o marido é muito maior, tá? Faz muito mais diferença do que a ausência do papai que teve que viajar ou que chega um pouquinho mais tarde, né? Porque é diferente, Renato. É difícil até explicar, mas todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Só você pensar na sua vida, na sua família e você lembrar da sua mãe e do seu pai. É só você lembrar disso. Como é que foi viver, por exemplo, você que teve uma mãe que teve que trabalhar para sustentar a casa? Como é que foi isso? Foi bom? Não foi bom. Você sabe que não foi bom. Ela teve que sacrificar, ela não tinha talvez um marido para ajudar, mas foi bom para você? Não foi bom. O que isso causou? Quais foram as consequências disso? O que aconteceu na sua infância e na sua adolescência por causa da ausência da sua mãe? Então pense nisso. Eu sei que não é justo que o homem, mas o homem pode, por que a mulher não pode? Eu sei que parece não ser justo isso, mas a mulher tem uma presença muito importante em casa, Renato. A presença dela é muito importante em casa. Ela pode trabalhar, mas ela tem que trabalhar dentro do que dá para ter também uma família. Ou seja, olha, eu vou trabalhar nesses horários aqui, mas eu tenho que estar em casa com a minha filha, eu tenho que estar com meu marido. Então, por exemplo, eu talvez não vou ganhar tanto quanto aquele cara lá que vai trabalhar mais, que eu vai ganhar mais, sabe? Eu vou ter que sacrificar um pouco, eu vou ter que perder oportunidades de crescer na minha empresa, mas vale a pena porque eu tenho uma família que eu não quero perder. Então, essa é uma decisão que poucas pessoas têm coragem de tomar, infelizmente. E aí, eu tô falando para você, não dá para ter os dois. A carreira de sucesso e a família feliz. Infelizmente, não dá.